Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais um capítulo. Você já parou para pensar como que é a sua vida? Sua vida é uma vida com propósito? Lembrando que nós estamos fazendo uma reflexão baseada no livro de Rick Warren. É um livro bem interessante que fala sobre uma vida com propósito. E inspirada pelo Espírito Santo, eu nos preparando para o final de mais um ano, fazendo uma reflexão sobre como foi este ano, o que você realizou, o que você conseguiu fazer, aquilo que você planejou, se você planejou, o que você vai transferir para o próximo ano. Eu decidi trazer essa reflexão, então, baseada neste livro, para que responda, talvez, ou pelo menos sejam bem-vindas. Obrigada por estar aqui. Então, talvez te levar a uma reflexão sobre qual é o seu propósito de vida? O que é que nós viemos fazer neste planeta? Será que estamos vivendo o nosso propósito? Será que você já descobriu qual é o seu propósito? E se você já descobriu, parabéns, porque ontem o nosso assunto foi sobre essas vantagens de você descobrir, conhecer o teu propósito. E que, na verdade, o propósito não é meu, não é seu. O propósito é de Deus. Nós só estamos aqui porque Ele nos trouxe para cá para cumprir um propósito seu. E se você realmente quer conhecer um pouco mais, fique comigo diariamente aqui que nós vamos estar trazendo uma reflexão baseada no livro do Rick, para que você consiga também refletir e entender o seu propósito de vida. Descobrir, no final desses 40 capítulos, hoje a gente está no número 4, você vai descobrir qual é realmente o propósito que Deus tem para a sua vida, certo? Então, vamos lá. Hoje o nosso tema... Então vai compartilhando com algumas pessoas que você conhece, que de repente você sabe que esse assunto possa interessar, possa contribuir para que a sua vida, para a ampliação de sua consciência e conhecer realmente um pouco mais, ou pelo menos começar a pensar. Se você ficar até o final, comigo na sequência dos 40 dias, você vai entender. Não tem como não entender qual é o seu propósito, né? Ou o propósito pelo qual estamos aqui. Beijo, minha neta linda! Obrigada por estar aqui, minha nora. Que bom ter vocês aqui. Isso, além da presença de Deus, isso me anima muito, né? Do Espírito Santo estar aqui. Sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, pela oportunidade de estar aqui. Então, bora lá ampliar a consciência, aumentar o nosso conhecimento e descobrir, começar a trilhar esse caminho da descoberta de por que é que você está aqui neste planeta. Hoje o tema é: fomos criados para ser eterno. E qual é a base? Toda a base do livro do Rick, ele é baseado nas Escrituras Sagradas. Ele fez várias pesquisas. Esse livro é um best-seller, foi, tanto em Nova York quanto aqui no Brasil. Ele foi, traduzido várias vezes, várias edições. Então, é um livro bem antigo que eu já tinha lido há algum tempo. E aí, me preparando para trazer algumas informações para as minhas clientes, lembrei desse livro e fui lá e peguei, certamente por inspiração do Espírito Santo, de estar trazendo uma reflexão um pouco mais profunda e baseada nas Escrituras Sagradas, na palavra ou na Bíblia. Então, aqui, vai te levando a essa reflexão. Então, lá em Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus tem
cultivado a eternidade no coração humano. Como assim? Como será que Deus tem cultivado a eternidade no teu coração, no meu coração? Então, Abraham Lincoln também escreveu uma frase relacionada a isso, que ele disse que Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Então vamos lá, vamos continuar para entender. Então, se você já havia pensado nisso, já tinha pensado, se você já sabe, já tem uma reflexão relacionada, entendendo que aqui é temporário, que o nosso lugar é na eternidade junto com Deus, então tu está no caminho certo, porque esta vida, ela não é tudo que nós temos, ela é transitória, ficamos um tempo X aqui, mas só estamos aqui, se você não me acompanha nos capítulos anteriores, aonde que nós só estamos aqui porque nós somos sonhados no coração de Deus. E só estamos aqui para cumprir um propósito determinado por Ele, criado por Ele. Bora lá então para entender um pouquinho mais. Como pensando na eternidade, então esse momento vivido aqui neste planeta, ele é apenas um ensaio geral, né? Antes da verdadeira produção, do verdadeiro espetáculo, que é a vida eterna ao lado de Deus, certo? Então, assim, na verdade, o que é esse tempo que a gente aqui? É um tempo de preparação, é como se fosse uma pré-escola, né? Um exame prático para a vida, para a eternidade. E será que nós estamos realmente nos preparando para isso? Estamos realmente, se eu tenho clareza, ou se eu não tenho clareza, então, se eu não tenho clareza, possivelmente eu não estou vivendo o propósito de Deus. Então, aqui na Terra a gente vive, no máximo, algumas pessoas conseguem viver 100 anos. E o próprio Rick traz dizendo que quando a gente não está vivendo o propósito, a gente não vive, a gente sobrevive. Por isso, de tanta inquietação, tanta angústia, tanta tristeza, tanto vazio. A gente sente aquele vazio na alma porque estamos fora do propósito de Deus. Quando a gente se perde, né? E se você não assistiu o primeiro e o segundo capítulo lá, eu estou trazendo essas informações que o Rick trouxe, né? Trazendo esse esclarecimento para entender a importância e quais são as vantagens, né? Ontem foi sobre as vantagens de você ter clareza do seu propósito. A Bíblia diz que Deus, né, tem cultivado a eternidade no coração humano, que está lá em Eclesiastes 3:11. Então, na verdade, assim, todos nós temos um instinto inato e nós ansiamos pela imortalidade. Então, vários exemplos de como que eu tenho saudade da casa do Pai, né? Aquele vazio que muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, o que eu quero. Tem muita gente que está, né, uma vida financeira, relacionamentos, maravilhoso, mas chega num ponto que não sabe, fica aquela angústia. E tem muitos que ficam com aquele vazio, às vezes a vida financeira, relacionamento não dá certo porque estão vivendo fora do propósito que Deus chamou para estarmos aqui. Então vamos lá, entendendo um pouquinho mais. Então, como que a gente, né, vai começar a clarear um pouquinho mais essa questão assim se eu estou ou se eu não estou vivendo o propósito de Deus. Então sempre tem algumas dicas. O nosso instinto, o nosso corpo vai trazendo algumas informações que a gente começa a sentir essa angústia, entendendo que você está fora
dá a impressão, você se sente como se estivesse faltando algo, e sim, está faltando. Vamos lá então entender um pouquinho mais? Então, a própria Bíblia tem várias passagens que trazem, chama a nossa atenção para cuidar, né, do corpo como um terreno, uma temporária habitação. Tem várias passagens que falam sobre isso, né? Mas quando se refere ao futuro, sabendo que aqui é temporário, Jesus disse isso para os seus discípulos: eu vou, mas vou preparar um lugar, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, quando a Bíblia traz isso, tá se referindo, né? A eternidade é uma casa, aqui é um espaço temporário. Estamos passando um tempo por aqui. E muitas vezes a gente se apega tanto à questão material, esquecendo que aqui é transitório, é por pouco tempo. A nossa casa, a nossa morada não é aqui. Se você crê que é assim, fora isso, né, você tem a opção de não acreditar. São duas escolhas, nós temos duas escolhas: viver aqui fazendo a vontade do Pai e voltar para casa, ou viver aqui fazendo a nossa vontade e não voltar para casa. Mas aqui fisicamente a gente não fica. Então a Bíblia diz que, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, ou seja, né, nosso corpo físico, é que o nosso, né, nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Então, quando a gente deixar esse nosso corpo físico, a gente, se pela fé e por ter vivido o propósito de Deus aqui, você sabe que vai voltar para a casa do Pai, ou, caso contrário, não vai. E essa afirmação está lá em 2 Coríntios 5:1, né? Já está escrito lá, Paulo já disse isso, né? Quando escreveu essa carta para os coríntios, já falando para os cristãos da época: gente, fiquem, né, atentos, porque o nosso tempo aqui é curto, o nosso tempo é passageiro e o nosso lugar é voltar para a casa do Pai. Está fazendo sentido para você? Está conseguindo entender? Nós estamos falando o quê? De propósito, uma vida com propósito, conhecendo, tendo clareza, e cada um de nós vamos para cá para seguir, para realizar alguns propósitos que Deus preparou para mim e para você, de forma singular, porque nós somos seres únicos. Cada um tem o seu. Então, assim, se a vida aqui, terrena, nos oferece muitas opções, a gente já tem, né, várias opções, a eternidade, né, que sim, que servir a Deus, amar Jesus como único Senhor e Salvador, Jesus já disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se eu não viver isso, então as duas opções da eternidade, ou é no céu ou é no inferno. Aqui na terra, fisicamente, com esse corpo, a gente não fica. Tá fazendo sentido? Você consegue refletir, pensar um pouquinho sobre isso? Então, para pensar um pouquinho. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais, né, que apenas o aqui e agora, e você começar a perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, possivelmente você começará a viver de forma diferente. E é por isso que Rick escreveu esse livro, e é por isso que eu estou aqui trazendo uma reflexão, para que você, se você não havia pensado nisso, você comece a pensar e a se preparar, né? Porque daí você passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, com cada tarefa, circunstância, ou até uma perspectiva nova sobre isso. Esse foi o objetivo quando o Rick escreveu esse livro, e esse é o meu objetivo, inspirado pelo Espírito Santo, para você trazer essas informações, para que você consiga também fazer essa reflexão, querer aprender um pouco mais. Então,
Quanto mais próximos a gente viver de Deus, né? Mais próximo de Deus a gente viver, mais outras coisas vai nos parecendo insignificante, vai deixando de ter aquela importância que muitas vezes tem para nós. Então, à luz, né, da eternidade, quando a gente começa a pensar nessa possibilidade, nossos valores vão mudar. E a Bíblia tem todas as informações, o nosso manual de instrução está ali, de como nós funcionamos, como somos. Você entende isso? Seja bem-vinda, Rosana, que bom ter você por aqui, minha querida. Então, quando a gente descobre, entende qual é o nosso... por que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus, por que Ele me trouxe para cá. E Ele só me trouxe porque Ele tem um propósito para que eu realize aqui. Tá entendendo isso? Então, quando eu começo a entender, né, que hoje a gente já está no 4º capítulo, trazendo, ontem né, eu trouxe as informações sobre as vantagens de eu conhecer e viver, descobrir o meu relacionamento e viver ali. Quais são as vantagens? Então, hoje a gente está pensando, a reflexão é sobre assim, tá, beleza, eu não sabia, agora eu estou sabendo, então, como que eu vou viver isso? Paulo já disse lá em Filipenses, na carta para Filipenses 3:7, ele disse assim, antigamente, eu pensava que todas as coisas eram muito importantes. Olha a reflexão de Paulo, a percepção. Mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Então, quando Paulo realmente teve esse entendimento, ele começou a entender, não, eu estou aqui por uma razão. Eu fui chamado por um motivo só. E aí as coisas do mundo já não fazem mais sentido. Então, se todo o nosso tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, né, seria melhor que cada um. E tem gente que pensa, sabendo que não é, e acha que é. E aí vive a sua vida de qualquer jeito. Então, imagina, por isso que tem muita gente que não é mais ético, não tem mais consideração pelo outro, não tem mais respeito, mesmo sabendo que aqui é temporário, fica vivendo a sua vida de forma tão aleatória que esquece disso. Infelizmente, tem muita gente. E se você tem sede, tem vontade de conhecer realmente o teu propósito, o propósito pelo qual, né, Deus nos trouxe aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu tive esse contato de descobrir realmente por que é que eu estou aqui, por que é que o Pai me quis aqui, me trouxe aqui. E o mais encantador, e que a Bíblia fala em várias passagens, que Ele não nos trouxe e colocou assim. A família, o pai e a mãe que você nasceu, mesmo que às vezes tu não concorde com isso, toda a tua infância, o ambiente que você viveu, as experiências que você viveu, foi para nos preparar para quando adulto a gente está pronto para fazer a vontade do Pai, cumprir, viver o propósito pelo qual Ele nos trouxe aqui. E quando eu não sei, imagina, se eu não faço aquela tarefa que me foi incumbida de fazer, como é que fica? Alguém vem fazer no meu lugar? Será que vem? Vamos continuar. Para você entender um pouquinho, né? Ou se está clareando para ti, eu fico muito feliz, né? Se você está conseguindo entender. Você já parou para pensar como será a eternidade com Deus? Na Bíblia tem várias passagens que falam sobre isso. Quando a gente estiver lá com Ele. Mas você sabe que o nosso cérebro, por que muitas vezes a gente não... Mas o nosso cérebro, como ele é muito físico, ele é muito
terra é muito carnal, ele não consegue entender a maravilha e a grandiosidade do céu. Aonde que a gente tem que mergulhar? Na alma. O Espírito sabe, conhece. E nós temos o Espírito Santo, que nos dá também, né, através do nosso espírito, essa percepção, esse desejo, esse gosto que já está registrado dentro de nós. Então, o que a Bíblia fala um pouquinho sobre isso, né? Diz assim: este é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Está lá em 1 Coríntios 2:9. Olha o que Paulo escreveu para os coríntios, para eles terem a esperança, a fé. Olha a revelação de Paulo, o entendimento, né? Então, como que sabe? Na verdade, assim, eram vislumbres, porque Deus sempre dá vislumbres da eternidade na sua palavra. Porque Ele inspirou os profetas, os discípulos, os apóstolos, os escribas da época a escreverem sobre, os discípulos falarem das suas experiências, para deixar ali na Bíblia esse vislumbre do que é realmente a eternidade. A Bíblia diz que no céu nós seremos reunidos com os fiéis amados. E nós somos libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens, com auréolas, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus, e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam a herança, o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Que magnífico isso! Que esperança se a gente não acreditar nisso! Está lá em Mateus 25:34, se você quiser entender um pouco mais. Vai lá, escuta, leia o que está lá, reflita. Olha só as promessas, olha o vislumbre do que é o céu. E a gente fica aí dando força para quem não tem, preso nas garras do inimigo, nos bloqueios, nas dores, nos rancores, nos medos. Esse foi o tema do segundo capítulo. A gente deixa outras coisas comandarem a vida da gente. E aí a gente vive numa infelicidade tremenda e muitas vezes não sabe por quê. Porque não leu Mateus para entender o que já foi dito lá, o que Jesus disse, o que Mateus já escreveu. Olha a promessa. Então, para você entender, Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua na terra. E que não termina aqui. Nós viemos aqui para continuar a obra do Pai. Nós só estamos aqui para dar continuidade àquilo que Ele começou. Então, o plano de Deus envolve muito mais que as poucas décadas que vamos passar por esse planeta, que vamos viver. É mais do que uma oportunidade de vida. Deus nos oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. O que a Bíblia diz sobre isso? Está lá em Salmos 33:11. Diz assim: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Se tu tem dúvida, vai lá. Leia lá. Salmos 33:11.
Então, o único momento em que nós, né, pensamos a respeito da eternidade, muitas vezes, é quando que a gente pensa? Quando a gente vai no velório, a gente vê que uma pessoa, o corpo está ali. E aí, para onde que vai essa pessoa? Muitas vezes a gente fica nesse sofrimento e a gente, geralmente a gente nem se prepara. Então, te convido a refletir um pouco mais sobre isso, minhas queridas, meus queridos que estão aí assistindo nesse momento, que vão assistir depois. Olha só o que está lá em Eclesiastes 7:2, que diz assim, né, que é o único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Então, você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a como se ela fosse inevitável. Eclesiastes 7:2. Então, como que você está vivendo? Está vivendo acreditando que vai passar sempre por aqui, porque a eternidade já está ditando que nós vamos passar. Ou a gente vai passar, ou a gente vai para o inferno. Da forma que você acredita, você concebe. E nós só estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E como é que a gente descobre isso? Para mim foi essa a grande pergunta. E agora, como que eu vou saber? Então, por isso que se você continuar aqui, você vai entender, né? A Bíblia diz que este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Está lá em Hebreus 13:14. Diz que nós somos embaixadores do reino. Imagina. Você já parou para pensar nisso? Então, como é que é? Em comparação à eternidade, nosso tempo aqui passa num piscar de olhos. Mas as consequências durarão para sempre. Uau! Imagina, se a gente vem para cá e só passa, acha que veio aqui só para enfeitar a terra, para comer, né? E não descobre, não corre atrás, aquela angústia que você sente no peito, aquela é Deus dizendo para ti, filha, você não está cumprindo o que tinha que cumprir, você está longe do teu propósito. Porque assim, se eu não entender, não compreender que cada instante que eu gasto nesse corpo terreno é tempo gasto longe do lar eterno, no céu com Jesus. Paulo já disse lá em Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 6 já falou isso. Cada tempo que a gente está gastando aqui, e se eu não estou fazendo a vontade do Pai, e daí, como é que fica essa situação? Como que você tem pensado? E se você não tinha pensado nisso, comece a pensar, meus queridos. Comece a refletir. Se quiser um pouco mais de informação, me chama aí na bio, deixa um recado ali que eu dou uma olhadinha amanhã, a gente pode ir conversando, respondendo para ti essas informações. Então, hoje, né, o nosso tema, a nossa reflexão de hoje, então, foi para você refletir um pouco, que o nosso tempo aqui é muito curto, muito rápido, né? Que há uma vida na eternidade e que nós fomos sonhados no coração do Pai, que nós precisamos refletir o que é que está dirigindo a nossa vida, se são os medos, os bloqueios, a questão do materialismo, eu só quero construir, ter, claro que a gente precisa. E ainda a palavra diz que o meu propósito de vida
eu posso fazer a vontade, né, o propósito porque Deus me chamou, mas eu também posso multiplicar. Eu posso utilizar, para eu fazer a vontade do Pai através do meu propósito, né, o propósito pelo qual eu fui chamada aqui. Vamos pensar assim para refletir lá um versículo de reflexão sobre isso, se você gostou desse assunto e quer se aprofundar um pouquinho mais. 1 João 2,17 diz assim: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Olha as promessas. Né? Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Como fazer a vontade de Deus? Então, se eu e você fomos feitos para ser eterno, para você pensar hoje, qual é a única coisa que hoje você e eu precisamos fazer? Qual é a única coisa que devo começar, se eu não fiz ainda? Eu devo começar a fazer. O que é que eu preciso? O que que você precisa mudar para fazer a vontade de Deus? E se você está fazendo, né? Se você já descobriu por que é que o Pai nos trouxe para cá? Parabéns, se você já conseguiu isso. Se você já começou a pensar. Se você já começou a enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Então, meus queridos, minhas queridas. Então, hoje a gente encerra o capítulo 4. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela inspiração do Espírito Santo, e eu creio que cada um de vocês que estão aqui, que estão ouvindo, foram convidadas pelo Espírito Santo para estar aqui, porque estão questionando, querem se preparar, queremos todos nos encontrar na eternidade, estar lá com o Pai. Se a gente juntas começar a entender, questionar qual é o propósito pelo qual o Pai me trouxe aqui. Será, Pai, que eu estou fazendo a sua vontade? Então, quando o Rick Inspirado, ele também relata, né, por que razão que ele escreveu esse livro, que inspiração, e ele teve uma inspiração divina, sim, ele pesquisou muito para poder escrever esse livro e estar hoje, né, compartilhando com muitos de nós, e eu estou aqui, né, trazendo. Só no Brasil, mais de 1 milhão de cópias vendidas em português. Lá ele foi o número 1 nos Estados Unidos. Então, esse livro tem muita gente que já leu, que lê, que busca, toda aquela pessoa que está em busca de conhecer o seu propósito, sendo cristão ou não, que já se perguntou por que é que eu estou na Terra. Esse livro, ele é muito esclarecedor. E por isso, eu estou aqui compartilhando contigo, refletindo. Eu vou ficar os 40 dias aqui diariamente, né? Trazendo um capítulo para que a gente vai refletindo, vai começando a pensar um pouco. E se você ainda não sabe, se a tua vida não é uma vida com propósitos, você não entendeu ainda, eu te convido a continuar aqui. Continue, fique aqui para você, se não pode, né, tá assistindo depois esse vídeo, para você poder entender, descobrir. Se você ficar até o final, você vai descobrir junto comigo aqui. Vai começar a refletir essa sequência para descobrir qual é o propósito de Deus pela sua vida, porque o meu propósito é diferente do teu.
Cada um nós fomos criados únicos. Únicos. Por isso que eu me tornei terapeuta da alma feminina, quando eu tive essa compreensão, esse entendimento da grandeza e da importância de clarificar o nosso propósito, para poder viver a vontade de Deus. E quando existe duas opções, ou a gente vive e faz a vontade do Pai e aceita Jesus como único Senhor e Salvador, ou a gente não aceita e daí a gente vai para onde, né? Só existe o céu e o inferno, e a escolha é nossa. Nós temos livre-arbítrio para isso. E aí, nos preparando para mais o encerramento de um ano, com tantas coisas acontecendo, se você está sentindo essa necessidade de realmente clarificar isso, me pergunta aí, venha conversar comigo. Né? Eu sou terapeuta também, terapeuta da alma feminina, e eu tenho uma mentoria exclusiva para empresárias, microempresárias, para poder entender, quando não consegue entender por que o seu negócio não prospera, porque você não tem os resultados financeiros. Por quê? Porque muitas vezes você não está vivendo o teu propósito, você não entendeu ainda qual é o teu propósito. Aí fica se debatendo. Então, primeiro, obrigada a Deus pela presença de cada um de vocês, pela oportunidade de estar aqui viva e hoje, pela oportunidade de eu poder compartilhar com vocês essa reflexão. E eu creio sim que essa sementinha está sendo colocada aí na mente e na alma de vocês, para que vocês consigam realmente querer descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então, amanhã estarei aqui novamente, neste horário, 19 horas. Se você quiser ampliar a sua consciência e conhecer um pouco mais, venha, reserve esse tempo, convide, compartilhe com outras pessoas que você ama e que você quer se encontrar na eternidade, que a gente possa se encontrar lá. Gratidão enorme pela tua presença. Um beijo no teu coração e na certeza de que Deus está te abençoando, por isso você está aqui. Beijo, beijo.